Mas o ano já chegou e continua a mesma coisa. Não é não? Continuam os verdadeiros adoradores sendo os verdadeiros adoradores. Continuam os falsos adoradores sendo os falsos adoradores. Eu vejo assim que a gente tem uma mania de falar, não, o ano vai mudar, a gente vai mudar. E eu tenho entendido que não é tempo mais a gente ficar fazendo promessa. É tempo da gente obedecer a Deus. Não é tempo mais a gente falar, esse ano eu vou ser uma bênção. Eu vou aos cultos de quarta-feira. Eu vou ser mais fiel com Deus. Eu vou buscar mais na palavra do Senhor. Não, chega. Chega de promessas que acho que o orelhão de Deus já deve estar desse tamanho. É hora de a gente fazer a diferença. De começar a não prometer mais. E começar a termos atitudes de obediência ao Senhor. É tempo de obedecer. É tempo de obedecer. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Lá em 1 Samuel. Já estou nele. Capítulo 15. Sabe, hoje, essa é uma palavra simples, rápida, mas vai ser uma palavra tão profunda que se a gente compreendermos, entendemos a grandiosidade de obedecermos ao Senhor, como o Senhor pode se mover através da nossa atitude. Porque muitas vezes, nós mesmos é que travamos a bênção de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Eu queria ler o versículo 22, só o versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Amém? Fala assim, Samuel disse, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender ao chamado de Deus, atender à palavra de Deus é melhor do que a gordura de carneiro. E hoje eu queria falar com a igreja, ter um tete-a-tete, algo assim bem descontraído, sobre o que Deus tem falado ao meu coração, o que Deus tem falado comigo nesse ano que se passou, nesse tempo, e fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus falou, e também fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que eu fingi não ter ouvido. Nós fingimos não ter ouvido. Muitas vezes olhando para o lado, assim, não é Deus falando, acho que é meu coração. Porque a gente sempre fala assim, o coração do homem é enganoso, acho que é meu coração. E a gente acaba não fazendo. E perdemos a bênção de Deus. Essa é a verdade. Eu tenho entendido que as coisas de Deus, ela é simples, sabe? Acho que vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Mas eu tenho entendido isso, que é simples. Deus manda você tomar um banho no Jordão, vai lá. Qual o problema de você tomar um banho no Jordão? Só porque é sujo? Mas se Deus falou, toma um banho no Jordão. Aí não. Eu vou tomar um banho ali? De jeito nenhum. Se o Senhor quer pegar uma lama, cuspir lá e passar no nosso olho, fala, não, para, Senhor. Que nojo. Mas é coisa simples, sabe? Coisa simples, e muitas vezes, por causa, acho que é muito simples, a gente quer uma coisa que caia fogo do céu, que a gente rodopia aqui, salte, dê 3 pulos, que o púlpito rache no meio, como eu já li num livro, né? E muitas vezes Deus vem, e eu acho que na maioria delas, numa leve brisa. E como aquela palavra que eu trouxe uma vez, sobre o vale das balsameiras, o vale árido, que era chamado Vale Baca, né? Que literalmente significa choro. Muitas vezes nós passamos assim, mas não percebemos o bálsamo, aquele aroma que ele exala, que é Jesus Cristo, que pode nos trazer conforto, pode nos trazer alegria.
Passamos despercebidos porque é uma coisa simples e não fazemos e não cumprimos a vontade de Deus. E eu queria trazer assim, lá em Gênesis capítulo 12, não precisa abrir lá não, porque eu só vou falar onde começa a história de Abraão. Eu só queria falar que começa ali, no capítulo 12 de Gênesis, começa a história de Abraão. Que a palavra de Deus ela tem vários exemplos para nos explicar quando nós obedecemos a palavra de Deus, a voz do Senhor, e quando nós não a obedecemos. E eu peguei Abraão, passei meu bode expiatório hoje. E Abraão, ele era um homem temente ao Senhor. Abraão, ele era um homem que cumpria a palavra de Deus. Ele era um homem que seguia, era um homem de Deus. Só que no decorrer da vida dele, o Senhor veio e prometeu a ele o quê? Um filho. Ele fala, meu Deus, ele já estava avançado de idade. E como eu vou ter um filho? E o que acontece? Abraão quis ajudar a Deus. Como muitas vezes eu e você, o Senhor vem, fala conosco, e a gente muitas vezes, na ansiedade, eu sou muito ansioso, e Deus está trabalhando isso no meu caráter muito, gente. Tem vezes que eu faço alguma coisa, eu quero para ontem. Eu pus o bolo passar, eu já quero comer. Acho que minha filha puxou a mim, porque ela está aprendendo piano, ela já quer saber tocar. Antes de aprender, ela falou, vou aprender a tocar piano, pai. Ela vai lá pegar no piano, puxa, pai, não consigo, não foi nem na primeira aula ainda. E a gente vê como a ansiedade acaba atrapalhando a gente. E muitas vezes a gente quer ajudar a Deus. E quando Abraão quis ajudar a Deus, o que aconteceu? Abraão e Sara, né? Sara falou, vou lá. E eu não tenho condição de dar um filho para Abraão. Se Deus falou que ele vai ter, então vamos ajudar. Ele vai lá, e Abraão não é bobo nem nada, falou, então tá bom, vamos ajudar a Deus. E atrapalha tudo. A bênção está ali, batendo na porta, está pertinho. Mas a gente vai com a nossa ansiedade, com o nosso desejo. Assim, de repente, não é um desejo, eu vou ajudar a Deus porque eu sei, mas não. É o que a gente quer fazer porque a gente acha que é o certo a fazer. Muitas vezes é assim, por quê? Porque a gente não descansamos e esperamos Deus dar aquele tiro de largada. Vai, meu filho, pá, é a hora. E você sai correndo. A gente acaba correndo antes, dando a volta, pulando por cima da cerca. Acaba tupicando, quebrando os dentes, ficando banguela. Porque a gente está tentando ajudar a Deus e acaba atrapalhando tudo. É interessante quando Abraão ele entendeu que não era da maneira dele, não era da maneira do homem, não é na nossa força. Quando Abraão entendeu isso, ele foi abençoado. Sara teve o filho da promessa. E aí vai a história de Abraão, até mais ou menos, se eu não me engano, capítulo 25, comecinho do capítulo 25, fala da morte de Abraão. E assim acontece comigo e com você. Nós queremos ajudar a Deus. Muitas vezes nós achamos no nosso coração, que é enganoso, que essa é a maneira certa, que essa é a maneira correta. Mas na maioria das vezes, e eu acho que todas elas, quando nós colocamos o nosso dedo na frente do dedo de Deus, acho não, tenho certeza, a gente atrapalha tudo. Porque tomamos as nossas decisões, escolhemos os nossos caminhos, e nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Porque nós não enxergamos como Deus nos enxerga. E Deus ele sabe de todas as coisas. Mas o homem é assim mesmo. Eu sou assim. Eu quero fazer, quero acontecer. Mas Deus ele... E muitas vezes nós somos igual uma mula, né? Conhece mula, Lani? Não dá conta, né? Mula é aquele bicho, né, que empaca e não vai, não anda, né? Você puxa, rapaz do céu. Teimoso que só. Meu tio tinha um sítio e ele tinha um jeguinho lá, um bichinho desse aí.
E o bichinho bravo, rapaz, desse tamanhozinho, não tem nem tamanho. Não tem nem tamanho, não é nem cavalo, não é nem mula, né? É burro, né? Sei lá o que aquilo lá. Não tem nem tamanho, mas é bravo demais. E muitas vezes nós somos assim. Somos bravos, queremos fazer acontecer e não é do nosso jeito. Eu lembro que a gente era pequeno, a gente subia em cima desse bichinho aí, desse jegue, essa mula, sei lá do que bicho era ele, o nome dele direito. Eu não sei se é jegue, se é mula. É jegue, né? A gente subia em cima desse negocinho pequeno e via quem ficava mais tempo em cima do bicho. Ele era teimoso, ele queria derrubar a gente. E assim é quando a gente quer fazer do nosso jeito. A gente começa a andar em cima desse jegue. Esse jegue muitas vezes é o inimigo. Derruba a gente para lá e para cá. Eu tenho entendido que o que eu e você muitas vezes estamos precisando, e muitos de nós estamos precisando, é de ser restaurado, sabe? A imagem de Deus. É de ser restaurada a imagem de Deus em nossas vidas. A imagem de Cristo. E a primeira coisa que tem que ser feita é obedecer. Quando a gente sabe que estamos andando no caminho certo, é quando nós obedecemos a Deus. Porque quando eu e você, nós obedecemos a palavra de Deus, as coisas começam a fluir, começam a encaixar. Sabe, independente da circunstância ao nosso redor, independente da situação, as coisas começam a andar, começam a caminhar, começam a se encaixar. Por mais que você não esteja vendo, por mais que nós não estejamos vendo, quando nós obedecemos a Deus, as coisas começam a acontecer, começam a se encaixar. Quando nós tomamos a nossa atitude de obediência, é aí que começa a transformação de Deus, aí começa o trabalhar de Deus. Porque simplesmente obedecemos, simplesmente não atrapalhamos Deus trabalhar, não atrapalhamos o agir de Deus. A palavra de Deus, lá em Salmos 127, sabe, é uma palavra curta, é algo rápido que eu quero compartilhar com vocês sobre essa obediência. E no Salmo 127 fala assim, versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados Ele, o Senhor, dá enquanto dormem. O que nós entendemos aqui? Quando nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, a gente vai comer. Muitas vezes é dolorido, dá trabalho, e muitas vezes a gente não vai comer não, tá? Mas quando nós colocamos na mão de Deus, descansamos, dormimos no Senhor, falamos, Deus, toma conta, faz a sua vontade, faz a sua obra, deixa eu quietinho no meu canto, me ajuda, toma a minha direção. Não é que você vai ficar sentado, sabe? Esperando Deus fazer e acontecer, não. Mas você vai descansar e você vai fazer a hora certa, a hora exata de você tomar alguma atitude. Porque quando nós tomamos atitude fora do tempo de Deus, é como Abraão, como Sara. É como Abraão, como Sara, que tomaram uma atitude que não era da vontade de Deus. E vem Ismael e deu aquele trabalho todo. E até hoje estão dando trabalho, né? O povo que se originou de Ismael contra o povo de Deus. Tem coisas que nós fazemos fora da vontade de Deus, que as consequências vão nos perseguir sempre, sempre. Por mais que nós mudemos, sempre vai estar do nosso lado. É como se fosse Paulo falando, né, o espinho na carne. Uma vez eu me recordo bem do presbítero Gilberto, ele falava que Deus tinha planos para nossas vidas. Aí ele falava assim, tem um plano A, B, C, D, I, F, G, H. Deus tem planos para mim e para você. O primeiro plano de Deus é o plano A. É maravilhoso o plano A.
é o top de linha. E quando a gente acaba fazendo algo de errado, saindo da vontade de Deus, Deus fala, ai meu filho, queria te dar o plano A, mas está aqui o plano B é bom. E a gente vai e erra de novo. Deus, meu Deus. Deus fala, meu Deus do céu, não. Deus fala, eu. Aí ele te dá um plano C. E assim vai, gente. Plano C. E quando você erra, você vai indo. Aí Deus fala, plano XZ, o último lá embaixo. Lá Deus ainda tem esse plano para mim e para você. Mas aquele lá, Deus fala, entra aí. Aí você vai ver Deus, vai tapar um binóculo lá no céu. Nossa, Deus está lá. Que gostoso, eu estou aqui. Mas você está lá. Tem nenhum galardão na sua você, mas você está lá, está no céu, graças a Deus. Mas é assim a nossa vida. E ele falou isso para mim e eu falei, puxa vida, né? Que plano eu devo estar agora? Fiz tanta coisa errada, né? Mas Deus, ele é misericordioso e nos coloca no caminho dele. Quando nós obedecemos, quando nós começamos a entender, sabe? E buscamos de verdade a presença de Deus. Porque tudo consiste, eu tenho entendido que tudo é obediência. A obediência nos leva a fazer a vontade de Deus. A obediência nos leva a cumprir o propósito de Deus. A obediência nos leva a estar no centro da vontade de Deus. Na minha vida, vocês sabem, eu passei um perrengue danado esse tempo todo. 2013, 2014. Mas quando... E eu vinha lutando até um certo tempo. Eu vinha lutando porque eu falei, não dou meu braço a torcer. Estou certo. Realmente, muitas vezes eu estou certo. Ao meu entender, eu estou certo. Ao entender da sociedade, eu estou certo. Não estou errado. Mas Deus, sabe, Deus, é como o Takashi falou, Deus ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ele faz de uma maneira assim que você não quer. Muitas vezes você não quer. É igual, tem uma parábola que fala assim do pai que chama o filho. Ô filho, vem comigo, vamos lá comigo lá plantar, vamos lá ceifar, né? Sol quente. O filho fala, pai, vamos não. Quero não, deixa eu quieto aqui na minha rede, descansando. O sol está muito quente lá fora, não vou não, pai, não vou não. Aí o pai vai no outro filho e fala, filho, vamos lá comigo, filho. Pai, pode deixar. Eu vou lá, que hora mesmo? Pode deixar que eu vou estar lá, pai. Pode contar comigo. Quem foi? Aquele que falou que não ia, coração duro, falou, não quero. Aquele lá foi. Aquele que falou que ia, não foi. Quer dizer, muitas vezes nós estamos assim com o nosso coração duro, mas quando nós obedecemos, Deus ele começa a fluir, começa a transformar, começa a fazer algo que, de repente, ao nosso redor continua do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Não mudou nada. Aquele irmão começa infernizando eu ainda, aquele cara lá na fábrica está ainda me enchendo as paciências. Eu estou sem dinheiro ainda. Oh Deus. Estou cheio de dívida. Mas Deus tem trabalhado dentro de mim. Sabe? É interessante isso. Deus ele trabalha. Quando você estica a sua mão e fala, tá bom Deus, eu faço. Porque é assim. Deus ele vai te dando direção. E você como esse filho fala, não vou fazer isso não, porque eu estou certo. Mas Deus fala, mano, mas desse jeito é o mais certo. Eu sei que você está certo, meu filho, mas desse jeito é mais certo. Aí você não obedece. Você vira para o lado. Eu não estou ouvindo Deus. Aí Deus faz de novo. E você vira para o outro lado. Não, Deus, eu estou certo. Mas quando Deus te pega de jeitinho, e você fala, ai Deus, tá bom. Eis-me aqui. Quero te obedecer. Sabe? O trabalhar de Deus é interessante que ele começa de dentro para fora. Ele começa nas nossas vidas. Ele começa em mim, em você, dentro. Aquilo que está machucado, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ter trabalhado no nosso caráter, aquilo que precisa ser moldado. Quando nós tomamos a atitude de obediência, a atitude de fazer a vontade de Deus, Deus começa a trabalhar.
A gente vemos na história Davi. Davi foi ungido como rei. Mas quanto tempo demorou para ele ser rei? Ele fugindo. Ele teve várias oportunidades de tomar o trono, matando o rei Saul. Mas ele obedeceu. E eu vejo aquele trabalhar no caráter dele. Tanto que ele foi achado em Deus um homem segundo o coração do Pai. Segundo o coração de Deus. Nós vemos na história de José, quanto tempo levou para ele ganhar a bênção dele também? Para ele ser abençoado? Deus estava trabalhando no caráter dele. Que simplesmente ele resolveu obedecer a Deus. As circunstâncias dele, a gente olha, a gente lê a palavra de Deus e vê o que José passou. Eu não queria passar. Mas ele foi obediente. E não porque ele foi obediente, as coisas mudaram do dia para a noite, ou levaram anos. Vocês estão entendendo? Não é da nossa maneira. Muitas vezes nós queremos para ontem, para já, mas Deus tem algo para trabalhar, para fazer com a gente. Ele trabalha dentro de nós. E quando nós somos trabalhados, somos moldados, aí Deus fala, está na hora. Está na hora de você receber o seu galardão, está na hora de você receber aquilo que você tanto busca. Você está preparado. E mesmo se eu e você não recebermos, temos que ser igual aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Fique sabendo, ó rei, que mesmo lá dentro, se o Senhor nos livrar ou não nos livrar, nos abençoar ou não nos abençoar, ainda assim continuarei adorando ao Senhor. Isso é um verdadeiro adorador. Obediência, igreja, sabe? A palavra de Deus fala lá em Atos 20:35, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando você estende a sua mão para dar o perdão, que é essencial. Dar o amor, o carinho, dar a atenção. Isso eu não estou falando nada de bens materiais, vocês estão vendo? É algo simples que Deus pede para mim e para você. Perdão. Sabe, dar um sorriso quando alguém entra ali na porta. Né, Lurdinho? Eu posso estar dentro tudo arrebentado, sorrindo. Mas é aquela alegria que, não sei, não dá para explicar. Ela ultrapassa o nosso entendimento. Mas por que acontece tudo isso? Quando nós obedecemos. Eu tenho entendido isso, igreja. E como Deus tem trabalhado no meu caráter. E como Deus tem feito. Sabe, eu estou falando algo que eu estou vivendo. Eu gosto muito de falar sobre aquilo que eu estou vivendo, porque é algo que eu consigo passar melhor. E quando nós obedecemos a Deus, é isso que Ele faz. Mesmo sem eu e você entendermos. Mesmo sem eu e você compreendermos. Sabe? A nossa vida, a nossa caminhada cristã, não é fácil. Se um dia alguém falou para você que é fácil, é mentira. Quando nós aceitamos a Cristo e começamos a andar na presença de Deus e queremos fazer a diferença, queremos obedecer, circunstâncias difíceis vão vir. Independente de qualquer coisa, elas vão vir, e pode ser que venha até pior ainda, porque o nosso adversário, Satanás, ele fica furioso porque ele está perdendo mais um. Mas quando nós permanecemos fiéis em obediência a Deus, vemos a história de Jó. Até a mulher dele virou e falou: amaldiçoa teu Deus e morre, homem, porque ela devia estar morrendo de dó do coitadinho que estava lá, todo arrebentado, perdeu tudo, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde. Amaldiçoa teu Deus e morre, homem. E nós julgamos ela, mas imagina
Como que eu deveria estar? Esse homem, ele fala, tu falas como uma louca. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito é o nome do Senhor. Sabe, em todo tempo nós devemos aprender a ser adoradores, agradecidos a Deus. Temos que aprender a obedecer. Aprender a caminhar o caminho de Cristo, o caminho do dar, do abençoar, o abraço, o verdadeiro cristianismo. E tudo se resume em obedecer. O Senhor Jesus, Ele... Já estou acabando, tá? Já não tem nem papel mais. Pode? Tem mais aí? Estou falando algo que está no meu espírito, sabe, igreja? O Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, antes dele morrer, ele subiu lá no monte e começou a orar a Deus. E falam que ele suava de tanta aflição, gotículas de sangue. E ele falava para o pai dele, para Deus, para o Pai: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, meu Pai. Ele não queria. Você acha que Cristo ele queria estar ali sofrendo? Ele não queria também. A carne dele, ele sabia que era aquilo que tinha que ser feito. Mas a carne dele, que ele estava aqui na terra como um homem, a carne dele estava falando: não, eu não quero, não, vai doer, não vai doer, eu vou sofrer. Ah, não, vai doer. E assim, eu não quero não, Deus, eu estou bem. Meu coraçãozinho está ficando bom agora, está tudo costurado aqui, está cicatrizando, eu não quero mais. Deus estica a sua mão. Dá carinho, dá atenção, dá amor, dá o perdão. Sabe, Jesus Cristo, ele não queria estar naquela cruz. Mas vocês entendem como obedecer a Deus é primordial. Quando Jesus obedeceu a Deus, ele sabia o que ele tinha, o que esperava por ele, depois de todo aquele sofrimento. Ele ser cuspido, maltratado, ser xingado, ser açoitado, ser crucificado na cruz do Calvário. Ele sabia o que esperava por ele. E sabe o que era? Não era uma posição de Senhor que ele esperava. Não era a posição de Rei dos Reis, que isso ele é. Está do lado do Pai. Porque essa foi a maior dor. Quando o Senhor se afastou dele. Quando Deus se afastou de Jesus. Imagina a dor do Pai, imagina a dor do Filho. E como no filho pródigo, gente, o Pai sempre está lá esperando eu e você tomarmos a decisão certa, a decisão correta, que é correr ao braço do Pai. E quando nós tomamos essa atitude, Deus ele vem ao nosso encontro. Ele nos abraça, nos beija. E a nossa alegria é completa. Então melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Amém, igreja? Palavra curta, rápida, mas que se nós entendemos ela, se nós começarmos a praticar a obediência a Deus, a entregar a Deus, Deus ele vai fazer. Ele começa de dentro, tá? Pode esperando, que é dentro. Você pode ver que muitas vezes as circunstâncias não vão mudar, mas dentro de você vai sentir algo novo, algo que revigora, que te dá ânimo, te dá paz, alegria. Isso, gente,
é melhor do que qualquer outra coisa. Você tem ânimo de buscar a Deus, ânimo de convicção de saber que dias melhores virão, e se não vir também, toda honra e toda glória seja dada ao Pai. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Nas mínimas coisas, seja, sabe? Tenha um coração agradecido. Tenha um coração doador. Eu não falei em nenhum momento de finanças, tá? Em nenhum momento eu falei de você dar dinheiro, dar seu carro, dar seu... É dar amor, a alegria. É dar. Que Deus, Ele já deu o melhor dele para mim e para você. Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, vamos orar, igreja. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que primeiramente o Senhor falou comigo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer nos levar além, Pai. O Senhor quer nos levar, Senhor, além do que nós estamos acostumados. Por isso, Pai, nesta noite eu te peço, Deus, abre o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento, porque nós queremos te conhecer mais e mais. Queremos, Senhor, conhecer realmente quem Tu és e aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. A transformação que o Senhor pode fazer, Pai. A alegria que o Senhor pode nos proporcionar, independente das circunstâncias. Deus nos leva, Senhor, a compreender, Pai. A compreender que estar, Senhor, aos Teus pés é o melhor lugar para nós estarmos. E obedecer, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a amar. Nos ajuda, Senhor, a andar no Teu caminho. Pai, ajuda cada filho Teu, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a buscar mesmo, Deus, a Tua presença de todo o coração. A querer Te conhecer de todo o coração. A querer se entregar a Ti, Senhor, de todo o coração, Pai. Sem reservas, mas com uma atitude de adorador, que Te adora, Pai, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, Deus, nesta noite, abençoa cada filho Teu, Pai. Que esta palavra venha mesmo cair, Senhor, nos nossos corações, Pai. E que o nosso coração, Senhor, seja aquela terra, Senhor, aquela terra trabalhada, aquela terra fértil, no qual a semente caindo venha produzir frutos, e frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e obrigado, Senhor, ainda mais por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, Pai, no nosso meio, porque é aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor, dentro de nós, no nosso interior. Pai, graças Te dou, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.